Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo, trago alguns apontamentos sobre os conceitos de saúde e doença a partir de uma perspectiva histórica. Vamos refletir sobre as transformações que os eventos sociais, culturais e científicos possuem sobre esses conceitos? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem ligados! A natureza da ideia de saúde e a natureza da ideia de medicina são campos nos quais vários teóricos propuseram reflexões, a começar por Galeno, para quem a saúde corresponde ao equilíbrio entre as partes do corpo. Galeno estabeleceu a teoria das latitudes de saúde, ou seja, para ele, o sujeito potencialmente teria 3 estados de saúde: o estado de saúde propriamente dito, o estado neutro e a má saúde. Essas dimensões, elas podem ocorrer isoladamente ou então, na opinião do Galeno, podem acontecer combinadas entre si. Eu quero voltar um pouquinho atrás no tempo, né? O Galeno é um pensador da antiguidade, da Idade Média, né? Eu quero voltar lá na antiguidade para trazer para vocês a informação de que nesse período histórico, principalmente nas regiões orientais e em algumas regiões também do Ocidente, se acreditava que as doenças poderiam ser causadas por fatores naturais ou sobrenaturais. Mas primordialmente, a gente tem a ideia da doença associada a uma questão metafísica, né? Ou seja, a uma correlação da doença com um processo divino. Tanto que na própria Grécia nós vamos ter elementos que cultuam deuses e deusas próximos ao processo de saúde ou relacionados à medicina, como é o caso do Esculápio ou Asclépio, como é o caso da Higeia, que é a deusa da higiene, e como é o caso da Panaceia, né, uma divindade que seria responsável aí por pensar as questões medicamentosas e por abençoar, vamos dizer assim, as questões relativas aos medicamentos que eram ingeridos pelas pessoas doentes. Então, nesse contexto, um médico na Grécia, ele não poderia, né, curar efetivamente a pessoa única e exclusivamente pelo saber científico, mas ele também tinha que ter essa percepção do sagrado, do divino, louvar e cultuar esses deuses, né, Esculápio, Higeia e Panaceia, para que a sua prática surtisse efeito. A medicina hindu e a medicina chinesa trabalhavam já nesse período com a percepção da doença como resultado de um desequilíbrio do organismo. Nessas perspectivas, a doença apresenta causas mais naturalizadas. Poderia ser um fator ocasionado pela relação da pessoa com o ambiente físico no qual ela estava contida, pela relação da pessoa e pelas influências climáticas, né, que pudessem advir sobre esse sujeito, pela questão envolvendo animais, né, alergias ou então picadas ou peçonha de algum bicho, né. A partir de Hipócrates, a medicina grega vai assumir uma outra perspectiva um pouco diferente daquela que eu citei anteriormente. Ela vai pensar a doença como proveniente de processos de contágio. É a primeira ideia epidemiológica que a gente já tem sobre a doença, principalmente relacionada à questão ambiental, né? Esse pensamento ele parte do pressuposto de que o ar e a água podem ser elementos que culminam o adoecimento das pessoas, tá? Na Idade Média, pela própria relação do tempo, pelas próprias questões relativas à influência religiosa da Igreja Católica, né, a ciência que se desenvolveu um pouco aí, então, no final, na Grécia Antiga, né, principalmente a partir de Hipócrates, vai mudar um pouco de sentido essa lógica do entendimento do processo saúde e doença e da medicina propriamente dita, né. Na Idade Média há um retrocesso, por incrível que pareça, né. A causa das doenças retoma o aspecto religioso, tá. Ao final desse período, devido ao número crescente de epidemias, principalmente a peste, a ideia de contágio é retomada, mas não necessariamente as causas do contágio têm características científicas. Poderiam ser consideradas causas de contágio na época populações que se tornaram bodes expiatórios em relação ao processo de doença. Era o caso dos leprosos, era o caso dos judeus, era o caso dos ciganos, era o caso das mulheres acusadas de bruxaria, que passaram a ser considerados potencialmente transmissores de doença. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre a peste, onde eu explico melhor essas questões. Eu acho que vale a pena vocês darem lá uma olhadinha, tá? No período renascentista, os estudos empíricos
tem origem, né, e começa a se desenvolver aí as ciências básicas, vamos dizer assim, né, princípios relativos à mecânica, princípios relativos à física, e o corpo passa a ser visto dessa maneira, como um organismo, como uma máquina, né. Dentro desse contexto que começa lá no século XVI e vai se estendendo aí, historicamente, até a gente chegar ao século XVII, aliás, até a gente chegar ao século XVIII, também ao século XIX, houve o crescimento de uma ideia de medicina social, de uma perspectiva de que eram necessárias condições de salubridade para o desenvolvimento da sociedade, ou seja, se partiu daquela ideia metafísica, né, sobrenatural, que associa a doença ao pecado, que a gente tinha lá na Idade Média, para pensar que agora não é o pecado que adoece as pessoas, mas são más condições de vida, são más condições de trabalho, são questões que envolvem processos científicos mesmo e que começa a ser aí analisado e que começa inclusive a se pensar sobre fatores externos e internos que podem levar ao adoecimento, inclusive testando potencialmente questões da química para tentar reequilibrar esse organismo, tá? O século XIX é um período muito rico em termos científicos para esse contexto todo que eu estou colocando para vocês, principalmente porque nesse período nasce a bacteriologia e a concepção de que para cada doença existe um agente etiológico que pode ser combatido ou por processos químicos ou então por vacinas. Percebe-se aí o fortalecimento da ideia de biologia e da ideia de ciência propriamente dita, surgindo áreas específicas, como é o caso da patologia celular e a fisiologia, de forma que a medicina deixa de ser empírica e passa também a ser experimental. E é aí o grande ponto onde eu quero chegar. Tá? A medicina moderna, que é a herdeira dessa tradição, ela direciona a sua atenção para o corpo e para a doença, e ela busca dentro desse processo o estado biológico normal, né? Aquilo que é considerado um padrão. Esse elemento, ele exige, em termos médicos, princípios de alta tecnologia e ele tem custos bastante elevados, né? No vídeo em que eu falo sobre a história do conceito de saúde por parte do Alcides Clear, eu faço algumas abordagens em relação a esse processo. Cabe salientar dentro desse contexto que, na cultura ocidental, saúde e doença apresentam diferentes realidades e o conhecimento sobre o corpo, em que pese o avanço da ciência, ainda é fragmentado, porque pontos importantes que envolvem aspectos sociais, culturais, por exemplo, eles acabam sendo esquecidos ou então são considerados não importantes. E aí eu gostaria de trazer para vocês como mensagem final uma questão fundamental. Discutir o processo de saúde e doença deveria contemplar um princípio interdisciplinar, já que o ser humano é um todo formado por aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E não é necessariamente porque uma pessoa está dentro do padrão de normalidade fisiopatológico que ela está dentro de um padrão de normalidade ou que ela não está doente emocionalmente ou mesmo socialmente. Tá? Então isso é uma questão importante. A medicina ainda hoje, mesmo com todos os avanços, mesmo com todas as técnicas, mesmo com toda uma série de conjunturas aí que a gente conhece, deixa de lado aspectos de subjetividade que são importantíssimos para a gente trabalhar a saúde das pessoas e para a gente trabalhar a questão da qualidade de vida. Isso quer dizer que a gente precisa considerar o que efetivamente significa parâmetros de normalidade e anormalidade, porque saúde e doença encerram dimensões subjetivas, portanto o sentido de normalidade e de anormalidade eles também se alteram da mesma forma como hoje alguém pode ser considerado saudável e amanhã pode ser considerado doente, e hoje alguém pode ser considerado doente e amanhã pode ser considerado saudável, tá? A atenção à saúde no mundo contemporâneo, ela nos obriga a mudar as nossas concepções de mundo e a forma como a gente utiliza o conhecimento em relação às práticas de saúde, enfatizando a partir desse princípio melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso significa muito mais que aplicar técnicas e normas, porque significa potencializar cada sujeito para que ele se torne capaz de articular ações que condicionam as questões de saúde e para que ele seja efetivamente autônomo no sentido de aplicar o processo do chamado cuidado de si, como muito bem foi proposto pelo filósofo Michel Foucault. Todos esses elementos significam trabalhar ações que valorizem e respeitem a diversidade, as subjetividades e as singularidades de cada pessoa.
se a gente não levar esse processo à risca, ou pelo menos tentar contemplá-lo nas nossas práticas e nas nossas ações, e isso vale para todo mundo que lida com pessoas. Então, é melhor a gente parar de falar de humanização, porque não passa de uma hipocrisia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o nosso canal, toquem o sininho. Monólogo sempre traz conteúdos interessantes relacionando as humanidades às mais variadas áreas do conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!